A queda do sigilo do inquérito da Polícia Federal que indicia Jair Bolsonaro e 36 aliados por uma trama golpista revela a participação de cada personagem na articulação elaborada para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva a partir de um golpe contra a democracia. O centro da quadrilha golpista, segundo a investigação, é Jair Bolsonaro. Ele e seus aliados cometeram os crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. O inquérito chegou às mãos do Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, nesta terça-feira, e ele vai decidir o futuro do grupo indiciado, se essas pessoas vão ser denunciadas ao Supremo Tribunal Federal, se o inquérito vai ser arquivado ou se vão ser necessárias mais investigações. A Polícia Federal constatou que as ações da quadrilha eram distribuídas em 6 núcleos de atuação. As frentes miravam estratégias para fragilizar a democracia e facilitar o golpe. Jair Bolsonaro é a ligação entre os núcleos e os outros indiciados, segundo identificou a Polícia Federal. Os investigadores concluíram que ele sabia de toda a articulação para dar o golpe de Estado, desde a operação para matar o recém-eleito presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes, à minuta do golpe, um decreto que previa a ruptura institucional. Esse inquérito constatou que Bolsonaro se reuniu com os comandantes das Forças Armadas e os pressionou a aderir ao decreto. A proposta não encontrou a aprovação dos comandantes do Exército e da Força Aérea Brasileira, apenas do almirante da Marinha. O segundo elemento nessa trama é Walter Braga Neto. Ele concorreu à eleição presidencial como vice na chapa de Bolsonaro, que tentava a reeleição em 2022. Antes, foi ministro da Defesa e também da Casa Civil na gestão bolsonarista. Braga Neto é uma das peças centrais na dita Operação Punhal Verde e Amarelo, que era uma ação para matar Lula, Alexandre de Moraes e o vice-eleito Geraldo Alckmin. As ações criminosas foram planejadas em novembro daquele ano, depois da derrota nas urnas, no apartamento funcional ocupado por Braga Neto aqui em Brasília. O general também ordenou ataques pessoais ao comandante do Exército Freire Gomes e ao brigadeiro Batista Júnior, que não aderiram à intentona golpista. Outra figura neste quebra-cabeça é Alexandre Ramagem. Ele era diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no governo Bolsonaro. Hoje é deputado federal pelo PL, eleito pelo Rio de Janeiro. Ramagem era o líder de um grupo paralelo à ABIN e que usava os instrumentos da agência de forma ilegal nessa articulação do golpe. Se trata da ABIN paralela. A equipe chefiada por Alexandre Ramagem disseminou informações falsas sobre as eleições e sobre os ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral. Eles também monitoraram o ministro Alexandre de Moraes para prendê-lo e matá-lo se o golpe acontecesse. O presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, é também um ponto de concentração dessa investigação. Ele sabia que eram mentirosas as informações repassadas por Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. O objetivo de distribuir esses dados era incentivar a população a reagir contra o resultado das eleições. As participações de Mauro Cid e de Mário Fernandes também são indispensáveis nessa trama golpista, conforme avaliou a Polícia Federal. O ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, é uma figura que aparece desde o início da investigação. Ele atuou como o braço direito de Bolsonaro, o elo entre ele e os oficiais do Exército e também dos núcleos que participaram ativamente dessa articulação. A atuação do general Mário Fernandes veio a público mais recentemente, na terça-feira passada, quando a Polícia Federal o prendeu durante a operação contra-golpe. O general do Exército era o líder do núcleo que articulou a prisão de Moraes e os assassinatos de Lula e Alckmin. De Brasília para a FM O Tempo, Lara Alves.